Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, que cada vez mais nos traz entendimento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós precisamos nessa nossa jornada reencarnatória, nesse nosso retorno para o planeta. Nessa missão nova em que nos encontramos, cada vez mais evoluindo, amadurecendo, crescendo, melhorando-se. Bom, não passa de um movimento em espiral. Não tem começo e nem tem fim. É eterno. E é eterno também? Não, não é eterno não. Porque nessa vida, no plano físico, as coisas têm limite. E hoje, eu fui questionado esses dias atrás, eu pensei, qual é o limite da tolerância? É isso que me encucou e me deixou muito, muito preocupado. E é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de eu começar qualquer coisa, a gente tem que falar uma frase famosíssima de Oscar Wilde. E ele foi preciso ao dizer que o egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos. Exato. Mas sim em exigirmos que os outros vivam da forma que nós gostaríamos. O altruísmo, ele consiste em deixarmos todo mundo viver do jeito que bem quiser. E aí é que tá, porque o altruísmo, ou os altruístas desse planeta, são poucos. Olha só, assim como Oscar Wilde, a gente tem Tomás de Aquino para dizer que a tolerância é o mesmo que paciência. Isso é tão interessante, porque paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. E autocontrole emocional é saber praticar a tolerância. Olha só, vamos lá. Tem muita gente que tem raiva da palavra tolerância, mas não deveriam. Por quê? Tolerância sendo igual paciência, paciência é que nos dá a capacidade de aceitar a vida com bom humor. Se a gente é paciente, a gente suporta situações desagradáveis, comportamentos que nos incomodam, atitudes, gostos diferentes, preferências diferentes, opiniões que não são compatíveis com as nossas. E tudo isso a gente faz sem perder a calma e a concentração. Porque a gente está treinando aqui o ato de ser paciente. A paciência, assim como a tolerância, elas são virtudes que nos fazem olhar para o mundo com amor e com aceitação. Mas mesmo sendo igualadas, ainda assim muitos de nós iremos entender as duas palavras com sentidos diferentes. Porque para nós a tolerância é a aceitação das diferenças, exatamente. Mas nós toleramos o quê? O atípico. Não é isso? E para alguns, tolerância é uma palavra que implica imposição. Eu tenho que tolerar. Não é bem assim. Essa tolerância de imposição, de tolere isso, é mais praticamente uma resposta para aquelas pessoas que acham que transformam a palavra tolerância em algo negativo. Tá? A paciência, gente, ela é vista como a capacidade que temos de não reagir e continuar serenos em nossas atitudes. Mas a maioria vai ver a ser paciente é apenas saber esperar, ficar esperando. Não é sobre isso. Então vamos lá. Para entender melhor que nós estamos, na maioria das vezes, equivocados, todos nós, seres humanos, necessitamos de laços afetivos. Nós precisamos de ser aceitos, de ser amados. Mas para construir laços afetivos, é fundamental o exercício constante da tolerância. Exatamente. Porque muitas vezes, tratadas por nós mesmos de maneira errada, ao praticar a omissão de nossas opiniões, valores, alimentando um falso sentimento de renúncia, que acaba nos colocando, gente, em situação de opressão. Por quê? Porque a gente acha que tolerância é se rebaixar ao máximo e deixar com que o outro ou os outros ou alguma coisa comande nossa vontade. Nós não amamos ou somos amados à primeira vista. Nós temos que entender isso. A gente tem que parar. Amor é uma construção delicada e diária.
Porque a gente sempre tem que parar de confundir o despertar de uma paixão com algo maior que isso, que é o caso do amor. O amor, ele só vai ser real quando você realmente tiver o convívio, conhecer o outro, entender o outro, renunciar, cuidar. Isso é amar. Paixão é algo que acontece e que acende na hora. Preciso de ficar perto de você. Ah, eu sinto bem e tudo. Mas você pode sentir tudo isso e quando você começar a se correlacionar com essa pessoa, não ser aquilo que você está pensando. Por quê? Porque depende do seu nível de tolerância e resignação. A resignação não é você se tornar um capacho ou um lixo na mão dos outros. Você tem que ter amor próprio. Porque para amar, você tem que se amar primeiro. É uma realidade. Em segundo, é a relação que deve estar fundamentada em bases sólidas. Precisamos primeiro conhecer quem somos, quais são nossos limites, aprender a tolerar até os nossos próprios hábitos para tolerar os hábitos do outro, as atitudes do outro, os comportamentos, os sentimentos e escolhas que não são as nossas, para que possamos olhar para o outro com aceitação. Então, tolerância e paciência que se parecem geram aceitação. E aceitação significa que tem que ter um movimento de você para você mesmo e um movimento de você para com o próximo. Saber tolerar o outro é entender, aprender e aceitar a capacidade de raciocínio e de sentimento que esse outro tem. A gente acha que a gente sabe da verdade e a gente quer impor essa verdade para as pessoas. Mas não é isso, porque tolerar é aceitar que ninguém está com a verdade absoluta. É querer absorver novas experiências, novas ideias, é construir um novo saber. Isso que caracteriza também a paciência, porque para aprender, construir, né, e ter novas ideias e experiências, a gente tem que ser paciente, a gente tem que esperar o tempo certo, a gente tem que esperar também a pessoa certa, e ao mesmo tempo nós temos que estar serenos para observar tudo que está acontecendo. O convívio social, para a gente interagir com os demais, a gente necessita de quê? Tolerância. Nós entramos para um lugar onde a gente vai trabalhar que tem 100 pessoas diferentes. A gente vai ter que ser tolerante, ficar mais calado, mais recluso. Para quê? Para que nada dê errado. Porque nós já sabemos, gente, que o ser humano, ele não é bom por natureza. E ele pode se tornar bom se tiver disposição para isso. Ele vive em busca de aperfeiçoamento, de se tornar melhor. E isso significa que o ser humano não é perfeito. Ou seja, ninguém que está aqui vivendo é perfeito. Então a gente tem que, para ser aceito como somos, é necessário que nós aceitemos o outro como ele é. Que sejamos tolerantes com os que pensam, sentem ou agem diferente de nós. Mesmo que o nosso diferente esteja ou não conforme com o que a maioria pensa, sente e age. Tá? Se colocarmos a paciência à frente de tudo, vamos aprender e observar e separar a nossa realidade pessoal e a realidade da sociedade, que nos levará a entender a importância de se respeitar o limite que existe em todas as individualidades. Não podemos perder tempo encontrando defeitos onde existem apenas características. A gente tem essa mania. A gente tem mania de transformar a característica do ser em defeito. Porque é algo que até hoje em dia, não somente um ou outro fazem, mas grupos inteiros, por exemplo, adotam regras ou pensamentos intolerantes como verdades universais e imutáveis. E isso pode acabar se tornando depois uma intolerância generalizada e considerada como normalidade para essas pessoas. Tipo, eu não gosto daquela pessoa por causa da cor da pele. E aí isso se tornar uma normalidade, como já aconteceu no nosso passado, dentro da história humana.
E a gente acaba esquecendo que essas diferenças são as características que nos tornam únicos, mas não perfeitos. E olha que somente essa visão já nos alerta para o fato que temos que ser tolerantes conosco e com o próximo. Então a gente está num plano material em que a fome, a pobreza, a marginalização, o terrorismo são resultados de situações de profunda intolerância e se tornam focos de novas intolerâncias. Isso gera mais atos de violência de todos os tipos. Gente, quando a tolerância ela é entendida, ela se torna uma ação solidária na superação das desigualdades. E através do reconhecimento das diversidades sociais, religiosas, sexuais, étnicas e físicas. E o que acalma nossas inquietações e transforma nossas ações em sensatas, permitindo que juntos possamos construir um mundo que até nós mesmos desejamos ou sonhamos. Olha que interessante, vem Emmanuel falar assim pra gente: não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado. Portanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Essa frase de Emmanuel leva pra gente uma sensação de que você tem que entender o quanto é importante a sua compreensão perante as suas próprias decisões. Porque você vai lidar com o outro ser. Se você já passou por aquela fase, você já amadureceu, você é capaz de entender aquele ser que ainda não conseguiu amadurecer. Porque tolerar requer entender o quanto devemos renunciar nossos sentimentos egoístas e carregados de julgamento que são enraizados em nossas mentes, ou por termos recebido informações carregadas de toxicidade desde nossa infância, ou mesmo por nossa própria vontade termos eleito o diverso, atípico, como aberração ou incômodo para a maioria. Isso em ato, pessoa, situação. É claro que não devemos tolerar tudo ao ponto de abdicarmos de nossos valores, né? Porque para tudo existe um limite. Certo? Muitas vezes, ao chegarmos ao ponto máximo de entendimento que o ato ou o pensamento do outro ultrapassou os limites, tá? E se tornou invasivo, agressivo e prejudicial, tanto para ele quanto para o próximo, como para todos ao redor, e quiçá para ele mesmo, né, que está disseminando, a gente precisa tomar uma atitude e mostrar que existe limite. Essas atitudes, elas podem ser afastar, silenciar e, principalmente, exercer a paciência. Então, se você tem como afastar e silenciar e exercer a paciência, ótimo. Você não tem como afastar, você vai silenciar, exercer a paciência, mas você consegue se distanciar. Você não precisa ter envolvimento com essa pessoa que ultrapassou os limites, mas você precisa silenciar e exercer a paciência. O problema é que nós somos reagentes. E a gente quer reagir, quer falar, quer dar opinião, simplesmente pelo fato de que tudo tem seu tempo certo. Nós não podemos cobrar, gente. Seria a mesma coisa que a gente cobrar de um bebê a fala cursiva e rica de conhecimento, já que esse ser está num corpo físico ainda aprendendo como usar as suas funções básicas. É uma maldade fazer isso. Se a gente fica julgando, a gente está assim, se colocando a um nível onde nós não vamos conseguir ajudar, a gente só vai conseguir afastar. Então, da mesma forma, um espírito que ainda não conseguiu melhorar, equilibrar e evoluir seus valores, não vai conseguir entender ou mesmo discordar das mazelas sociais, acreditando que está fazendo a coisa certa. Ou mesmo aquele, por exemplo, aquele dependente químico que você tenta ajudar e ele não consegue ver isso porque para ele a química tá certa, ele tem que usar aquilo, né? Então, como estudantes, como estagiários da vida no planeta Terra, precisamos nos atentar ao entendimento claro e à prática de tolerância, mesmo porque apontar o dedo é muito fácil, mas a gente não sabe lidar
com a situação quando o dedo é apontado na sua direção. Aí a coisa muda. Ah, mas eu tenho... Não, você não tem justificativa. Você já apontou o dedo e está recebendo isso de volta. E aí? E agora? O que que você vai fazer? Você vai ter que aprender a lidar com isso. E se você não tem tolerância e nem paciência, você vai cometer uma série de falhas e erros que podem te levar e culminarem a sua derrota dentro do projeto reencarnatório. Concluindo, ai que legal, sério que eu consegui fazer isso tudo? Gente, tolerar e não esquecer que a partir do momento que a sua indulgência projetada em seu ato tolerante ou paciente, sendo ou não praticada, não fizer diferença para o fato, o que te levará para o seu ponto limite. Indulgência. Entender a indulgência. O que é indulgência? É o ato de não julgar. É o ato de não falar o erro do outro para não diminuir a imagem dessa pessoa. É o ato de não espalhar a tristeza da vida do outro, o desastre, a morte, a dor, o sofrimento. É não expor o outro de forma alguma e mesmo assim, sabendo de todas as falhas e erros ou tristezas e dores, você estar ali, sendo tolerante, em silêncio, mas presente, ajudando, orando. Se pode ajudar materialmente, ajuda. Se pode ajudar de outras formas, ajuda. Mas está ali. É isso que é importante para a gente entender. Porque isso te levará para o seu ponto limite. É nesse ponto limite que você deixa de se envolver ou expressar qualquer sentimento a respeito dessa situação ou se afasta e mantém a oração e a vibração de energias positivas para essa aflição ou para esse perseguidor. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso falar sobre isso. Sempre teremos situações que vão nos perseguir. Colheitas, porque nós estamos aqui em sistema de resgate. Nós vamos ter situações que nós vamos ter que perdoar, ser luz para o outro. Não se encontra alguém por acaso nessa jornada, nessa caminhada. As pessoas que vêm na sua direção, elas vão precisar de você de alguma forma. E o quanto você ignorar isso, é o quanto você vai deixar de fazer. E quando você desencarna e chega no plano espiritual, você descobre que muita coisa você teria que ter feito e você não fez. Por orgulho, por julgamento e por intolerância. A intolerância, ela vem de uma prática errada desde a infância. Quando a mãe ou o pai não corrigem aquela criança, que ela tem que ser tolerante com os coleguinhas. E ela começa a formar dali um padrão onde ela considera correto e o resto ela ignora. Então, o tanto que ela vai concentrar de energia em ignorar o outro, é isso que vai transformar ela numa pessoa totalmente intolerante ou uma pessoa que tem capacidade de desenvolver ainda a tolerância. E nós somos testados o tempo todo quando Deus nos dá um filho, por exemplo, um filho autista, quando Deus nos dá o câncer, quando nós nos deparamos na vida com várias doenças, ou várias situações, ou um nosso parente, né, que se envolve com situações ruins, ou se envolve em atos ruins, né, em situações inferiores. E tudo isso a gente está aqui para viver com essas pessoas. Então, se você tem que viver com essas pessoas, você tem uma ferramenta no seu âmago que se chama tolerância. E todo mundo nasce com um nível de tolerância. É desenvolver esse nível, aumentar essa intensidade com que você consegue ser tolerante, para você conseguir passar por tudo isso no planeta Terra. E para isso, você precisa ser indulgente, imparcial, calmo, começar a observar o que acontece na sua vida ou ao seu redor e começar a tomar conclusões
racionais. Isso é muito, mas muito importante. Porque é só dessa forma que você vai vibrar uma energia positiva suficientemente, magneticamente capaz de atrair espíritos e guias, mentores espirituais de luz. Porque na hora que você estiver numa aflição, você recebe aquela intuição falando: respira, meu irmão, acalme-se. Por pior que pareça a situação, existe uma solução para tudo. E aí você para, pensa, e aí vem aquela coisa: nossa, minha cabeça, eu pensei isso. Tem aqueles que vão se dar um mérito pelo egocentrismo elevado, mas tem aqueles que vão entender que existe uma proteção de energia que está intuindo esse ouvidinho aqui para ouvir algo e falar algo ou fazer algo que seja bom. E muitas vezes a gente ignora. E quanto mais bem você pratica, mais o seu espírito recebe méritos. Aí a gente identifica mérito como? Mérito não é você, por exemplo, sonhar com números e no outro dia jogar na Mega Sena e ficar rico. Isso não é mérito. Gente, põe na cabeça suas. Riqueza não é mérito. Riqueza é teste. Para ver o quanto você é capaz de fazer o bem pelos outros. E a maioria dos ricos falham por puro egoísmo e por puro egocentrismo. A gente tem que pensar muito nisso. É preferível a gente ser pobre ou ter aquilo que a gente precisa para viver e ser feliz, livre, do que preso, ali, clausurado. Entenderam? É importantíssimo compreender o quanto a tolerância é necessária nas nossas vidas. Portanto, evolução requer tolerância e combate excessivo ao egoísmo. Afinal, gente, a gente não está nessa estrada sozinho, né? A gente está acompanhado. E a gente está acompanhado por pessoas maravilhosas que são vocês do Espirais de Luz. A gente está acompanhado por espíritos que nos acompanham o tempo todo, olhando o que a gente está fazendo, sem interferir no nosso livre-arbítrio e nos intuindo coisas positivas. A gente está acompanhado por irmãozinhos inferiores que querem nos tentar e fazem um monte de coisa. E no final das contas, todos vão chegar a um período de evolução onde todos vão estar praticamente igualados. Então, meu querido, minha querida, sejam tolerantes. Se alguém não chegou onde você está, você também tem que lembrar que você ainda vai ter que chegar onde você não está. Seja tolerante. Acho que eu falei tudo. Não vou falar mais não, porque senão estraga. Mas eu quero que você vá lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, se inscreve no canal do YouTube, Espirais de Luz, ativa o sininho que tem palestra nova lá já. Inclusive eu publiquei uma ou duas hoje, se eu não me engano. Mas vai lá conferir e vem com a gente. Até a próxima. Beijos de luz. Tchau.